Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Pai, agora queria pedir que continuasses connosco e nos abençoasses e nos curasses das feridas espirituais e carnais. Continua connosco, Pai. Dá-nos ah, força para podermos seguir avante e fazer a tua vontade em vez da nossa. Pai, continua connosco. Ajuda-nos a ser mais de ti. É o que eu te peço e agradeço. Em teu nome, Jesus, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir que, em nome de Jesus, que se lembrassem nas vossas orações do povo de Israel e do povo de Israel e do povo de Jerusalém. E também o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra, em nome de Jesus também vos peço que me digam, pois sou homem para errar. E queria mandar abraços para todos vocês que assistem a estes vídeos, que assistem e que se edificam por eles. Não, ou seja, que se edificam não por ser eu, não por ser, se fosse, entre aspas, claro, se fosse famoso, não por isso, mas sim porque eu tento ao máximo fazer a vontade do Senhor nosso Deus, do Senhor nosso Pai, que, que é não somente falar de vários assuntos, mas também de falar e em conjunto com a sua santa palavra. Não somente de falar de bons assuntos, claro, também de falar de alguns assuntos que alguns sentimentos e algumas situações que nós podemos pensar, mas isso não há no nosso povo ou no nosso meio. Nós pensamos que pode não haver, mas infelizmente há. E eu creio que ao fazer isto podemos tentar combater isso e tentar nos desviar disso. Não quer dizer que nós, ao vermos um irmão, isto é um exemplo, ao ver um irmão, por exemplo, orgulhoso, arrogante, vaidoso, soberbo, essas coisas, não quer dizer que haja, atenção, mas ao vermos esses irmãos, não quer dizer que a gente se afaste deles e que meta-os de parte, não, mas quer dizer que com isto e com estes assuntos que eu tento trazer para vocês e falar convosco segundo aquelas obras que o meu pai, ou que Deus guiou o meu pai, atenção, através disso para vos trazer estas coisas e tentar falar e tentar até eu mesmo o Senhor me ensinar e tentar passar para vocês segundo o que eu conheço para que nós uh, possamos também ver e aprendermos. Vocês, até eu mesmo tenho estado a aprender. Eu num filme de Lutero tenho ouvido, ou tenho ouvido não, num filme de Lutero que eu vi, eu não sei se os amados viram, mas se os amados viram, eu vi uma parte que o pai, na fé neste caso, o padre que estava sobre a custódia, lá como eles dizem, de Lutero, ele enviou Lutero não sei para onde, e para pregar. E Lutero disse, no filme, claro, Lutero disse, mas eu sinto-me um tolo a rezar, eu sinto-me assim assado e tu vais-me mandar pregar? Lá o padre superior a Lutero disse, nós pregamos pregamos melhor aquilo que não sabemos. E somos muito sinceros, amados. Eu nunca preguei, nem considero que isso seja pregações, atenção, mas sim mensagens. Agora, digo-vos uma coisa, amados. Assim é uma coisa. Agora, se numa igreja, né, ou na minha igreja, por exemplo, se o pastor me dissesse, olha, Samuel, vem cá deixar uma mensagem ou ler uma passagem, eu digo-vos, amados, sentia-me tão encabacado ou envergonhado que nem sei como é que havia de me sentir. Mas eu tento passar aquilo que eu sei, aprender e também tentar fazer com que nós todos em conjunto sejamos edificados. Amados, hoje eu estou a falar neste conjunto de coisas para depois chegarmos a a uma só palavra. Mas até lá eu estou a ir ao conjunto de palavras que Orlando Boyer, ao fazer esta enciclopédia,
uma grande enciclopédia para mim, e creio que até, pelo menos para um pastor que eu conheço, que eu conheci há pouco tempo, mas para mim é uma bênção, nunca vi uma família tão empolgada. E agradeço a Deus por os conhecer. E abraços para eles. Que ele ficou empolgado e realmente é uma grande obra que Orland Boyer fez. E Orlando então Boyer, ele faz as palavras e associa ver, e depois diz ver tal palavra para associarmos, e acho que isso é uma grande ajuda. E então falámos ontem ou tivemos a falar nos dias anteriores sobre a Assembleia, agora estava lá por baixo ver reunião, congregação e igreja. Mas a palavra que eu quero chegar fundamentalmente é a igreja. Mas antes de chegarmos à igreja, vamos ver as palavras anteriores que eu li. Neste caso, ou que eu disse, peço desculpa. Neste caso, agora vamos começar por a reunião. Vamos falar na reunião. Isto são conjuntos ou fatores para que possamos também chegar ou recordar. Porque sei que muitos irmãos podem dizer, mas eu já sei isso. Mas é um conjunto ou que possamos recordar em todos em conjunto a parte da igreja. Agora vamos falar da reunião. Que diz, aqui onde diz reunião, reunião, ajuntamento de pessoas. Ajuntamento. Ou seja, uma reunião. Nós muitas vezes no trabalho, ou seja, ou numa entrevista, seja no que for, tem que haver sempre uma reunião. No início, às vezes no fim, dependentemente das situações, tem que haver uma reunião. Não digo sempre, atenção. Nós, como povo de Deus, como filhos do Todo-Poderoso, também nos reunimos. Que é a reunião mais importante de toda a nossa vida. Ou reuniões de toda a nossa vida. Para louvar e bem dizer o seu nome. Para contarmos as experiências que temos tido. Para contarmos as bênçãos que temos tido. Numa reunião, digamos que é para, entre aspas, na nossa não, claro, mas para discutir, para partilhar ideias. A reunião é para isso mesmo. Nós, claro, não vamos debater isto, debater aquilo, não. Mas vamos para ouvir. Vamos para ouvir Deus a falar. Vamos para ouvir, neste caso, o homem que Deus incumbiu de nos passar a sua palavra. E para também ouvir as pessoas que Deus incumbiu para o louvar e louvarmos conjuntamente com Ele. Neste caso, os levitas, e para ouvir a sua mensagem, os pastores e profetas e etc. Nós, como povo de Deus, ou como ovelhas de Deus, nós somos o conjunto, ou o ajuntamento, digamos assim, de pessoas para que possamos fazer então como é que é de explicar? O conjunto ou que possamos ajudar o movimento, entre aspas, da reunião. Ou darmos um glória a Deus durante a pregação. Ou aleluias, por exemplo. Aí já a reunião começa a ficar mais avivada, com mais movimento. E aí o Senhor começa-se a mover mais. E aí a reunião começa a ficar mais avivada, com mais. É tão certo como eu estar a falar e a cabeça parece que vai explodir. E como nós, quando alguém nos dá uma mensagem, quando ou pastor, ou profeta, quando Deus dá uma mensagem e o profeta, pum, assim diz o Senhor, e fala, ou quando alguém profetiza, nós aí já vemos o Senhor aí fala por essa pessoa. Ou então, quando o levita, ou um conjunto de levitas cantam e puxam para o povo de Deus para cantar também e louvar a Deus. Ou quando nós viramos para alguém, quando os levitas ou pastores digam, olha, agora virem-se para o vosso irmão do lado e digam, por exemplo, que Deus vai te usar. Aí não só dá vida mais à reunião, mas também é como é que é de explicar? Uma maneira de motivar a reunião e de motivar o ajuntamento das pessoas. Para que isso tudo venha a que as pessoas falem. Depois da reunião, quando todos saem, as pessoas veem. As pessoas que não estão na reunião, mas que veem aquela
aquela coisa diferente e começam a ver, epá, aquela reunião foi uma reunião diferente. Que reunião é aquela? Também quero ir. Para verem essa diferença. Mas continuando, agora, queria ler convosco, amados. Onde é que está? Queria ler convosco, amados, uma passagem que está em Levítico 23, 30, capítulo 23 e versículo 36. E diz assim a palavra. Levítico 23 e, 30, e versículo 36, que diz assim a palavra: durante 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e no dia 8º tereis santa convocação e apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. E é dia solene, nenhum trabalho servil farás. Aqui podemos ver a reunião tão importante que para nós é, primeiro de tudo, a pessoa fundamental é o Senhor. E é uma reunião tão importante, que naquela altura não havia trabalhos assim por ali além. Hoje em dia tem havido tanta coisa como é que é de explicar, tanta questão de guardar o sábado. Devíamos não fazer nada, de guardar o sábado. E se calhar, eu penso até que se calhar há muitas pessoas que se penduram nisso. E não devemos nos pendurar nisso. Porque até o próprio Jesus fazia o bem naquela altura. Também, como se costuma dizer, também trabalhou naquele dia. Ou seja, o que é para fazer bem, é claro que vamos fazer o bem. Agora, o que é mal e o que é essas coisas, não. Devemos consagrar esse dia. Na minha opinião, consagrar o dia. Como aqui disse, consagrar o dia ao Senhor. Oferecer coisas ao Senhor não quer dizer que vamos agora, presentemente. Não vamos oferecer, claro, um terreno. Ou não vamos oferecer. Não. Vamos oferecer o melhor. Quando aqui diz oferecer agora, estas ofertas que aqui no Velho Testamento diz, passando para a parte do Novo Testamento, ou para o novo pacto de Deus para o homem, vamos oferecer então o melhor de nós. O que é o melhor de nós? Nós mesmos. Dizendo a Deus: eis-me aqui, eu sou teu, faz de mim o que tu quiseres. Isto é a melhor oferta da reunião que nós podemos dar a Deus. Eu estou aqui, sou teu, faz o que tu quiseres de mim. Lembrem-se disto. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.